Oi gente, tô aqui mais uma vez, live do Piara no Jazz In, toda quarta-feira, durante o Piano Bar. Hoje começando um pouquinho mais tarde, mas pelo menos tá começando, né? Não é sempre que começa. Essa nossa live tá falhando mais que a goleira da Espanha, né? Então, mas agora a gente vai regularizar. Agora a gente vai regularizar, a gente vai virar a Lorena, que a Lorena é do Grêmio, né? A Lorena, nossa grande goleira do Brasil. Mas o tema aqui não é a Olimpíada, é a política catarinense. Primeira live depois das convenções partidárias. Então a gente tem bastante assunto. Primeiro eu quero saber o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Vamos dizendo aí, Rubens Abel, boa noite. Marcos Salles, boa noite. João Gesser, Vini De Luca tá sempre aqui na live também, pré-candidato a vereador. Júlia Opuschi também, pré-candidata a vereadora. Ela mandou um artigo, vai sair amanhã. Eu disse pra ela que ia sair hoje, mas vai sair amanhã. Bericó, vereador, tá aqui também, sempre presente na live. Pessoal chegando. Uhul, viva, diz a Maria Tereza Capra, diretamente lá de São Miguel do Oeste. A vereadora descaçada, né? Ela foi caçada naquele episódio lamentável lá em São Miguel do Oeste. E a justiça devolveu ela para o mandato. Michele Noveleto tá aqui também. Vinícius, boa noite. Gabriel Nunes, cuidado, tá balançando aqui. Na Sheila balança tudo. Balança a mesa aqui, tem um terremoto aqui, abalo sísmico. Boa noite, Júlia, boa noite, Igor Silva, boa noite, Ailton De Pieri. Então, a gente tem um cenário político se consolidando, as eleições encaixaram. Acabou aquela pergunta, nossa, vocês não têm ideia de como eu tô feliz, porque hoje ninguém vai perguntar quem vai ser o vice de quem. Isso é muito bom. Viramos essa página, a gente fica exatamente 3 anos e meio, ou pouco mais, numa conversa sobre quem vai ser quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice do quem vai apoiar quem. E agora começa outra etapa do jogo, que é a etapa, ainda não é a campanha, não é o pedido de voto, mas é aquele momento em que começou o jogo, começou a troca de acusações, os times estão formados, o exército de vereadores já está nas ruas, tem até tem uma candidata a vice-prefeita aqui na mesa ao lado, não vou dizer quem é, talvez eu diga depois, porque o vinho não chegou ainda, mas a Maria Tereza Capra disse que gostou do termo novo. Será que é o terno? Será que ela gostou do terno que eu comprei? Agora eu ando com ternos claros. Eu estou usando ternos claros. Catume vereador está aqui na live também. Um abraço, Catume. Um abraço, Marisa. Yara Subtil lá de Lages. Joyce Correia diz que é sempre bom me ouvir. Obrigado, Joyce, querida amiga. Porque o vinho não chegou ainda. A Júlia sabe bem. O Rodrigo Viegas também está aqui. E agora a gente está aí. Agora vai começar a pergunta: quem ganha? Essa é boa. Se eu soubesse responder, eu ia estar ajudando a ganhar, né? Mas assim, ganhando 700 mil vezes mais. Como ganha dinheiro esse marqueteiro, né? Deus do céu, e o vinho nem chegou ainda, né? Eita, que eu tô. Hoje promete. E aí, gente, não só os marqueteiros, dizendo a Sheila aqui. Ainda não deu a risada. Juliana Antunes, vocês estão com dúvida do quê? Vocês querem saber? Olha o Jean Chiquete está aqui. João Gesser, você sabe quantos eleitores São José não terá segundo turno em 2024? 9 mil eleitores, João Gesser. Por 9 mil eleitores, São José não bateu. Quando faltava um mês para o prazo final de filiações, o TRE já deu essa estimativa, já falou em 9 mil, e tinha aquela expectativa se avançasse, ainda tinha por contabilizar, então gerou uma expectativa no ar, mas era aquilo mesmo, faltava 9 mil por um detalhe, teve muita gente acendendo vela para chegar, gente acendendo vela para não chegar, mas por um detalhe não temos segundo turno em São José, que certamente seria uma eleição completamente diferente a eleição com o segundo turno em São José. A gente tem um cenário esse ano com menos candidaturas, né? Na eleição passada em São José, praticamente metade do eleitorado era também candidato a prefeito de São José, né? Aí, o que fez o Urbino se elegesse com 25% dos votos era uma coisa impressionante. Dessa vez não, dessa vez são 5. Chegou o vinho, gente. São 5 candidatos a prefeito apenas. O que deve concentrar, a gente tem uma polarização muito interessante nesse racha político lá de São José, que a Adeliana deixou o PL, a Adeliana Dal Ponte, ex-prefeita, deixou o PL e foi para o PSD para ser candidata do governador Jorginho Melo. E o Orvino Coelho de Ávila vai para a sua reeleição, então o racha no antigo PSD, e o Orvino conseguiu fazer uma grande composição política,
União Brasil, Republicanos, MDB continua com o vice Michel Schlemper, conseguiu fazer uma grande aliança, e a Adeliana com uma aliança mais enxuta. Inclusive tem rumores aí de que o progressista não ficou muito feliz por ter ficado fora da majoritária, né? O vice é o Thiago Ramos, que não é Fleury, mas é filho do Bispo Fleury. Uma vez eu escrevi Bispo Thiago Fleury na primeira vez que eu falei dele. Chegou meu vinho? Não é vinho branco, não. Isso aqui é água. E aí o Bispo Fleury me disse assim, não é Fleury, é Thiago Ramos, ele tem identidade própria. E agora tem também participação na chapa, o nome está afiliado no PL, é uma chapa pura. E aí tem o Podemos, eu estou muito curioso com essa chapa do Podemos. O Podemos pegou uma vice do PRD, que é o antigo PTB e Patriota, né, que os dois não atingiram cláusula de barreira, viraram uma coisa só. A partir da renovação democrática, né, aquelas renovação que é mais velha que andar para frente. Mas é isso aí. E aí mas tem o PDT na chapa também, o que pode fazer com o eleitorado de esquerda. Não dá para esquecer que São José, 1/3 votou no Lula no primeiro turno. Aí fica a Adeliana e o Orvino brigando pelo eleitor bolsonarista. O Orvino se elegeu com 25% dos votos na eleição passada e o Lula fez mais de 30% para presidente em São José. Esse eleitor que está vendo lá uma briga para ver quem é mais bolsonarista, será que ele vai procurar uma alternativa? O PT tem um candidato, Antônio Batiste, que é o de sempre do PT da cidade, já foi vereador. E também tem uma candidatura do Novo, Vanessa Mills. Um cenário interessante, mais enxuto. Não vai dar para alguém ganhar com 25% dessa vez. Vamos ver com quantos por cento vai ser. Paulo César, colega da NDTV, está aqui na live também, encontrei ele na Lesc hoje. Marcelo Pontes, candidato a vice-prefeito na chapa do Pedrão, chapa pura também. João Paulo de Souza. O Matheus Patla diz que a eleição majoritária turno único é complicada. O candidato só busca um grande bloco de eleitores e se agarra nele. Isso eu ouvi também. Tem que dar um tiro certo, né? Tem que achar um cliente e focar nele. Tá certo. Mas aí abrir o flanco para outros, né? Vamos ver como é que isso encaixa lá em São José. Boa noite, José Augusto Paim. Joyce Correia botou uns vinhozinhos aqui. Como Gustavo Goulart, como que eu enxergo o cenário de Biguaçu, Tuta ou Salmir? O cenário de Biguaçu também polarizou, né? Um bloco do governo municipal com o Salmir, o MDB, e o bloco dessa aliança, vou chamar a palavra aqui, dentro do meu vinho, inusitada, essa aliança inusitada entre o ex-prefeito Tuta, que era do MDB historicamente, mas está no PSD, com a vereadora Salete Cardoso, a guerreira eterna liderança do PL na cidade. Estamos a primeira risada de Ana Scheller aqui. Mas a guerreira, era o nome de urna dela na última eleição para deputada, a guerreira. É muito bom. E aí e aí a Salete fez essa aliança com o Tuta, que ninguém esperava, porque o PL só estava junto com o PSD em Florianópolis e em poucos lugares, e juntou lá. Tinha um outro candidato pelo filiado, possível candidato filiado lá, o Ramon, ex-prefeito também, mas prevaleceu a velha relação do Jorginho Melo com a Salete Cardoso, que eu falei na TV, casca de bala dele. Eles estão juntos desde a época que eram tucanos. Não ia dizer não pra Salete, mas eu também não digo não pra Salete, minha mãe se chama Salete, mas aí entendo como é que é. E aí essa aliança de um grupo que parecia que ia sair separado, saiu junto. Vão somar forças ou vão somar rejeições? Isso aí o eleitor vai dizer. O Salmir não é favorito na eleição de Biguaçu, ele é muito favorito na eleição de Biguaçu. O que mais que eu posso dizer aqui? Tá bom o vinho, hein? Aliás, temos uma colunista de vinho agora. Beatriz Cavenaghi, coluna Beacave. Primeira coluna, ela explica por que é interessante saber vinho, né? Eu fiquei curioso para aprender um pouquinho mais com ela lá. Especialmente quando ela diz que um dos motivos é descobrir, saber quando tá bebendo vinho estragado. Mas o texto é muito bom, Ana, recomendo. O Rodrigo Vilela. O governador e o prefeito de Palhoça vão estar com Lula no dia 9. Aqui, ó. Aqui, Ana gesticulando. Não vão estar. Pelo menos não no palanque. O governador Jorginho Melo vai estar no Espírito Santo. É o quinto encontro
do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. O COSUD é muito engraçado, porque o COSUD, com esse nome bacana, foi inventado por João Dória, o marqueteiro, o filho do cara que inventou o Dia dos Namorados, pai dele também, João Dória. Mas o João Dória, ele, na época que os governadores estavam em litígio com o Bolsonaro, todos eles ali do Sul-Sudeste, basicamente, criou o COSUD, que era um jeito de fazer um bloco de governadores para tomar decisões em conjunto, especialmente questões ligadas à Covid, segundo eles, atuando na ausência do governo federal. E aí, parecia uma grande plataforma de lançamento do Dória. E os outros governadores perceberam isso e deram uma esvaziada. E no fim, deu em nada. Mas a ideia não é ruim, de as ações consorciadas, troca de experiências, posições conjuntas. O Sul e o Sudeste agem muito pouco em bloco, né? O Nordeste joga muito em bloco, sempre se falou isso. Então, no atual mandato, os governadores que se elegeram em 22, alguns deles reeleitos, outros não, resolveram manter o COSUD. Então, é a 5ª reunião do COSUD. Então, dessa vez, o Jorginho tem um álibi bom para não estar com o Lula, porque essa reunião foi marcada em março, quando teve a 4ª reunião em Porto Alegre. Então, a data já estava nas agendas, e quem mudou a data em cima da hora foi o Lula. Era dia 2, a inauguração do contorno passou para o dia 9. Então, dessa vez, o Jorginho tem um álibi. Mas eu falei, escrevi para a coluna do Jornal ND de amanhã, que é exclusiva para quem assina o Jornal ND, não está em nenhuma rede social, não está no site, nem no piara.net, nem no ND+. Então, assine o ND, diz que foi por minha causa, vai ser bom para mim. Mas eles têm um bom motivo e é um encontro relevante. E o prefeito Eduardo Frecha, o prefeito Orvino, o prefeito Salmir, não podem estar no palco de inauguração neste período. É vedado pela legislação eleitoral sob pena de cassação da candidatura. Então, assim, um momento assim até esquisito, né? Veio o Lula, 2 grandes eventos aqui, a inauguração do contorno, uma obra executada por concessionário, contrato assinado lá no governo Lula em 2008, a obra vai sair agora, é um fecho, mas quem é candidato não pode subir no palanque, quem é candidato vai ter que ficar na porta ali, esperando alguma fotinho, mas não pode caracterizar que está numa inauguração. Então vai ser bastante curioso para ver como é que é, mas vai ser, eu acho que vai ser um palco bem petista, Eu tô louco, eu vou lá mais. Eu já fiz várias visitas, cobri várias visitas presidenciais, Lula, Bolsonaro, Dilma. É sempre um perrengue, é uma merda pra jornalista, uma desgraça. A gente fica nos cercadinhos, a gente tem pouquíssimo acesso. Lá no fim, deixam a gente brigando lá num quebra-queixo. Talvez o presidente ou a presidente passe e responda uma pergunta. E a gente fica lá que nem uns bobos. E ainda se faz uma pergunta boa, todo mundo sai com a mesma resposta. Não gosto. Mas tem que estar, né? Ossos do ofídio, já dizia a cobra. Mas eu vou lá pra ver. Mas o que eu quero mesmo, eu vou lá pra passar pelo contorno pela primeira vez, porque eu perdi a visita guiada com a imprensa que teve semana passada, porque eu não cheguei a tempo. Então é isso. Lá. Já enxerguei o cenário de Biguaçu pra ti, por pouco. O Júlio Opusque pergunta se eu acho que o Topaz vai do primeiro turno. Não acho. Depois dessa até dei um gole no vinho, assim. E não é porque a Maria Cláudia Goulart tá aqui na mesa ao lado, né? Quem que deu autógrafo. Mas não é pra dizer? Ela disse que vai, mas assim, a questão é que assim, a ideia da construção dessa aliança do Topázio era fazer a maior aliança possível e tirar todos os partidos de direito do tabuleiro para conseguir não ter o 22 na urna, não ter nada que trouxesse, que desviasse o eleitor bolsonarista do Topázio, mas não fazer o Topázio assumir o personagem do bolsonarista. E aí, no momento em que o Jean Loureiro sai da coligação, leva a União Brasil, incorpora a candidatura do Dário Berger, e o 22 ganha um tamanho imenso dentro da coligação, a ponto da convenção do partido parecer mais uma convenção do PL do que uma convenção do PSD, com direito a Michele Bolsonaro, Jorginho, etc., o Topázio ficou do tamanho do bolsonarismo de Florianópolis. O bolsonarismo de Florianópolis é diferente do bolsonarismo do resto do estado. Em Chapecó tem deputado federal bolsonarista,
Em Criciúma tem, em Joinville tem, no Vale tem, no deputado estadual a mesma coisa. Isso, e o Florianópolis não conseguiu fazer. E aqui no primeiro turno foi 46-42 entre Lula e Bolsonaro. É uma cidade mais dividida nessa questão. E aí, se o Topazio ficou do tamanho do 22, nem o Bolsonaro fez 51% em Florianópolis. Por que o Topazio vai fazer? Então eu, como leitura de cenário, com esse cenário fragmentado, com duas candidaturas ao centro-direita, centro Dário, centro-direita Pedrão, com duas candidaturas de esquerda, eu, Topazio, colado no 22, não acredito em primeiro turno. Acho muito difícil. Ele teria que fazer algo que o Adriano Silva está conseguindo fazer em Joinville, que é desbolsonarizar a eleição e fazer ela focada na gestão. Isso é algo que dava para fazer. O problema é que ele não vai conseguir, como é uma gestão compartilhada, parte do Jean, parte dele, e o Jean está do outro lado, tudo que ele falar bem da gestão, ou vai tentar ser assimilado pelo outro lado, ou vai receber uma crítica interna, assim, de alguém que conhece muito menos a administração. Então, assim, eu acho que o Topazio ainda é favorito na disputa, ele tem uma vantagem e ele vai em vantagem para um segundo turno. Se ele for para o segundo turno com a esquerda, ele vence a eleição com bastante tranquilidade. Se ele for contra o Dário ou contra o Pedrão, o cenário mais provável com o Dário do que com o Pedrão, a esquerda toda vota em bloco contra o Topazio pela presença do PL na chapa. Então fica uma eleição encrespada. Fica uma eleição muito parecida com as eleições que a gente está acostumado em Florianópolis. César Júnior ganhando do Jean por um detalhe, com a esquerda se dividindo. O Jean vencendo Ângela por 1.000 votos. Ângela Amin por 1.000 votos naquela eleição. A esquerda foi com Ângela Amin e equilibrou o jogo. E essas eleições de segundo turno que a gente estava acostumado. O Jean ganhou em primeiro turno com facilidade na última, mas acho que volta aquele cenário, com duas candidaturas de centro-direita, duas de esquerda e uma ali, outra. O Pedrão vai fazer o papel que foi do Murilo Flores na outra eleição e que sempre tem um nome por ali. Então eu acho que o cenário é esse, não é cenário de primeiro turno. O Matheus Patzlá vê uma semelhança de Floripa com a eleição do governo do Rio Grande do Sul em 22. É esse cenário que estão querendo construir, Matheus. É exatamente esse. Levar para o segundo turno uma candidatura que não seja da esquerda, mas que possa receber os votos da esquerda para enfrentar um candidato bolsonarista. Esse é o desenho e Florianópolis é o test drive para um projeto estadual depois. Se funcionar em Florianópolis, vai ser aplicado estadualmente com algum nome que esteja no circuito. O Pietro Rodrigues de Itapema quer saber qual é o cenário de Balneário Camboriú. O apoio do deputado Carlos Humberto para Juliana Pavan será explícito ou velado? Eu fiz essa pergunta hoje para Carlos Humberto, o filho, não o pai. O pai já está com a Juliana Pavan. E eu falei para ele, existe uma resolução que impede o apoio do PL, de mandatários do PL a candidatos de outros partidos. E ele assim, pior para a resolução. Você tem que ver o olho arregalado da Ana aqui. E aí eu perguntei, já sabem quem vai votar? Ele assim, provavelmente numa mulher. Lá o PT tem uma candidata lá em Balneário Camboriú também, mas ficou bem claro para quem quer entender que ele vai acabar subindo nesse palanque da Juliana Pavan. O peso disso numa eleição em que o Fabrício Oliveira é um prefeito bem avaliado, escolheu um candidato que deve crescer, o cenário pulverizou, tem candidato novo, tem candidato do PT, tem mais candidato lá. Ficou uma eleição bastante divertida, bastante interessante. A eleição divertida para o jornalista é aquela que dá notícia. Notícia e confusão. Qual é o impacto da candidatura do PT na candidatura do PSOL? E como anda o Pedrão? Lucas, o impacto da candidatura do PT na candidatura do PSOL foi assim... A gente estava lá na convenção do PSOL e o clima da convenção do PSOL, era o seguinte: intervalo do jogo, o time está perdendo de 1-0 e tá lá o treinador e a comissão técnica tentando remotivar o time. E o time resmungando, bravo. A perda, a forma como o PT não só não compôs, como ainda levou o PSB com intervenção nacional no final, ampliou mágoas que já existiam. Então o clima no PSOL é muito ruim. O
PSOL sabe fazer campanha de rua e tal, mas praticamente some da televisão. Então, e a candidatura do Marquito, ela ainda... A gente vê, por exemplo, a eleição passada em São Paulo, o Boulos, aconteceu esse cenário. O PT não quis apoiar o Boulos no primeiro turno, tinha lá o seu tempo de televisão grande do PT, e o PSOL com seus parcos segundos. Mas fizeram uma campanha de rede social, que estão até replicando agora, muito forte, que contagiou lá o eleitor de esquerda e foi pro segundo turno, ficou para trás do PT. Mas eu não estou vendo isso na campanha do Marquito ainda. É uma coisa que eles vão ter que se ligar. Se tu olha assim, se tu chega aqui em Florianópolis, tu não conhece o cenário, não conhece os contextos, vem lá da Chapada Diamantina. Por que eu falei Chapada? Mas me veio aqui a cabeça. Mas se tu vem do nada, do lugar de fora, e tu olha assim o Instagram das lideranças do PSOL da cidade, tu acha que o candidato a prefeito é o Leonel Camazão. Falei. Pedrão com a decadência. Vocês estão me ouvindo bem? Começou o piano bar. E vamos ver se vocês falarem que eu dou uma mexida aqui no som, alguma coisa. Mas por enquanto vamos assim. Pedrão com a decadência do clã Amin estará que nem o Brasil nas Olimpíadas. O que vale é a participação. É, amigo, assim é o esporte. Na última eleição, uma coisa que me chama bastante atenção, e quando a gente fala em decadência do clã, é importante observar. A votação da Angela Min, que ficou em quarto lugar, e a votação do Pedrão, que ficou em terceiro na eleição passada, era a votação da Angela Min na eleição anterior, quando eles estavam juntos. Quanto disso resiste? Quanto disso ainda tá perene? As eleições para deputado... A eleição para deputado federal da Ângela não mostra isso, mas a eleição do Pedrão para deputado estadual não foi ruim. Vamos ver como é que pega. Eu acho que tem espaço para um discurso nem Topaz nem Giel, quer outra coisa. Se o Pedrão vai conseguir fazer, vai conseguir cativar, ou vai ficar fazendo cosplay do Pablo Marçal, não sei. Mas aí é um problema que não é meu, é um problema de quem está trabalhando lá. Como eu vejo a eleição majoritária de São José, eu falei no começo da live sobre São José, Diógenes. Vou ver se tem alguém falando aqui do som. Gui Moura pergunta se eu já ouvi Beto Martins cantando Fábio Júnior. Eu não só vi, como eu noticiei isso. 2012, eleição para a prefeitura de Imbituba, ele fechando seu segundo mandato e apoiando o candidato dele, que eu não lembro mais quem era aquele que perde sempre. Esqueci o nome. Mas um abraço aí. E aí aquilo era para um comício do candidato. Fugiu o nome. Participava das lives também. A Renata Bulhões, que o som tá ótimo. Teu celular novo tá aprovadíssimo, Ana. O vereador Gemada tá na live. Márcio Hoffman. Mariane Matos. Tomei um café no gabinete dela semana passada. Vamos ver o que tem aqui o Estevão também, o marido da Mariane, também tá aqui na live. Quantas cadeiras o PT faz em Floripa? Eu acho que faz pelo menos 2. E eu acho que briga pela terceira, porque eu acho que a chapa do PSOL tá mais frágil esse ano. A esquerda faz 4 a 5 cadeiras junto. Aí tem que ver como é que distribui esse bolo aí. Alex, como você vê as coligações de majoritárias com o PT constando nelas? Aliás, temos um estado mais bolsonarista. Eu não vejo essas coligações em lugar nenhum. O único que se aventurou a tentar essa coligação foi o Chiodini Itajaí, e não rolou na reta final. Acho que tá todo mundo fugindo de ter o PT na chapa. Marquito tá aqui na live. Ô Marquito, grande abraço. O vereador Jamada adora a nossa página de Verdadeira Floripa. A Mariana Matos, que foi um ótimo papo. Cristiano Lopes, desculpa, Cristiano. Um abraço. O som tá ótimo. Você observa também em outros municípios que tem o MDB de vista, essa relação prejudica o PL. Uma coisa que o eleitor do bolsonarista faz sempre é relevar qualquer pecado quando é sobre o seu candidato. Então,
onde o eleitor do PL, o eleitor bolsonarista quer votar no PL, pode ser até o Papa Francisco de vice. O professor Vidal quer que eu responda a pergunta, eu vou chegar lá. Matheus Cadorim, deputado estadual, tá na live. Felipe Holland, como que eu observo o eleitor bolsonarista raiz ver coligações em reação à aliança com o MDB em Rio do Sul? Na página da Rádio Amanda é possível ver as críticas na postagem do PL. Vai ser usado pelos adversários, mas aí o problema não é o MDB, é que o Gariba, o vice, o Garibaldi Airoso, já foi prefeito do MDB, aliado com a esquerda. Ele venceu aquela eleição aliado com o Jailson, que hoje é o candidato da esquerda. Então o Gariba já foi vice do Milton, já ganhou aliado com o Jailson, agora está com o PL. Então fica uma coisa que eu acho que é um desgaste do próprio Gariba. Mas o MDB e o Alto Vale ali, não chame o Jerry Comper e o Oscar Gutz para a mesma mesa, porque o MDB do Alto Vale está, eu ia dizer putaço, não pode dizer putaço, né? Ele está chateado. Tá chateado porque 17 candidatos do PL na região que o MDB é mais amigo do PL. Muito amigo. Mas aí... Vamos ver aqui, o som tá bom, o som tá ótimo. Deixa eu ver se eu acho a pergunta lá, tá escrita. Gustavo, o deputado Massoco em Concórdia, como tá a disputa? Teve um suspense ali no final sobre se ele ia ser candidato ou não, confirmou a candidatura. Faz tempo que eu não falo sobre o cenário. O que eu vi até agora era de que ele tinha um favoritismo bem grande. Mas vai ter uma tentativa do prefeito Rogério Pacheco de coordenar ele não é candidato, mas de coordenar uma reação. Acho que o pessoal do Sopelsa também. Vamos ver o que vai dar. Já falei daquela eleição. Eu não sei qual é a pergunta que o professor Vidal. Em Criciúma, quem vai influenciar mais? Bolsonaro em Guide ou Clésio em Vaguinho? O Clésio empurra mais o Vaguinho do que o Bolsonaro empurra o Guide. O problema pro Vaguinho é que o Guide está na frente. Então ele vai precisar ser muito mais empurrado, porque ele é desconhecido, nunca se toma eleição, etc, etc, etc. Então o trabalho do Clésio é mais difícil. Mas a força do Clésio em Criciúma, eu não tenho dúvida de que é maior que a do Bolsonaro. João Gesser, para quem quiser derrotar o Topázio, não vale mais a pena votar no Dário do que no Marquito? É uma estratégia. Estratégia, cada eleitor faz a sua. O que é mais importante para o eleitor da esquerda? Trocar o nome do centro-direita que comanda ou tentar levar a esquerda para o segundo turno e reforçar uma marca? Isso é uma escolha individual do eleitor de esquerda, cada um faz a sua estratégia. A Jussilva mandou um beijo para Maria, tá aqui. O Dário Berga, como está? Aprendendo a ser TikToker. Eu sei como é, dói. O Piara e o cenário conturbado da Prefeitura da Laguna. Falei da Laguna, escreveu de Laguna, mas sei que pensou da Laguna. A volta do Mauro Candemil como prefeito, né? O Preto Cripa andou falando umas coisas que desgastou ele com algumas lideranças bolsonaristas. Disse que era mais Sorato do que Jorginho e Bolsonaro. Ele podia ter falado mais que era mais Sorato que Bolsonaro, mas mais Sorato que Jorginho. Jorginho é canceriano, gente, não faz isso. Tem gente que tá tentando outra coisa lá, mas eu não vi como é que ficou a definição das candidaturas. O Matheus Patlas está comprando jornal por minha causa. Vou mandar printar isso aqui e mandar lá pro Petrelli. Petrelli, ó, a turma tá chegando aqui. Quem disse que o impresso não tem o seu público fiel? O Pericose também tá comprando jornal por minha causa, coisa boa. O Marcos Salles quer saber sobre o cenário de Lages. O cenário de Lages está divertidíssimo, porque a Carmen confirmou sua candidatura com o Jair Júnior de vice. O Jair Júnior, para quem não lembra, para quem não é de Lages, para quem não é de Lages, o Jair Júnior é um vereador que tem uma rede social muito boa, ele é muito verborrágico e ele ganhou alguma notoriedade estadual, talvez lembrem dele, porque ele fez um debate improvisado com o Raimundo Colombo na Câmara, que ficou muito ruim pro Raimundo. O Raimundo veio com o seu jeito anos 2000, anos 90, e enfrentou
alguém que é nos anos rede social, assim. Então ficou muito desigual porque o Colombo não estava preparado para aquele tipo de debate. E isso repercutiu muito na época. Então ele é o vice. Mas isso causou alguns dissabores em setores que são próximos de Raimundo Colombo ainda em Lages e que não queriam ele de vice de Carmen e que estavam procurando um motivo para não apoiar a Carmen e estão saltando fora. E aí tem quais são as alternativas. Olha que cenário engraçado. Lio Marim, ex-procurador-geral de justiça, ou seja, ex-chefe do MP de Santa Catarina, da época que prenderam Eliseu, e é o vice com o Novo. Eu adorei aquela foto, vale por um tratado de sociologia política, Raimundo Colombo abraçando o candidato a vice-prefeito do Novo. Raimundo Colombo abraçando o Novo. Então, é um cenário interessante porque, assim, não fez pré-campanha, não tinha rede social, vai se apresentar como um caçador de corruptos numa eleição marcada numa cidade que teve prefeito preso, Seron, PSD, e o Eliseu Matos, que também é candidato e que é um líder popular inegável, o cara que nesse momento, enquanto eu tô tomando um vinho aqui, ele tá tomando alguma coisinha numa birosca em Lages e conseguindo mais 5 votinhos. E não é que o Eliseu, na última hora, sem ninguém saber, filiou o Gil Zappellini no Democracia Cristã, não contou pra ninguém, e na palestra da convenção com o Gil Zappellini, que não é bolsonarista, pô, o Gil Zappellini alimentava bolsonaristas, ele mandava de comida pra frente do quartel, gente. É um financiador do movimento. Como vice, para dizer que a Carmen não é bolsonarista. E a pior, a Carmen nem tem o 22, a Carmen é 23, porque ela não podia sair do Cidadania nesse momento para não perder o mandato de deputada federal. Vai mexer com o cenário de Lages? Adoro falar de Lages. Isso não tem bacaria. Mas aí vai mudar o cenário. A Carmen é muito favorita, continua muito favorita. Jorginho Melo preferiu ir no convenção dela, aí na convenção do Fabrício Oliveira em Balneário Camboriú, no mesmo horário. Vai mudar? Não sei, acho que não. Mas que vai ser divertido, vai. Ícaro Correia tá aqui. Vamos ver quem eu acho mais aqui lá pra baixo. Tá boa a live hoje. Jaque Araújo, que tá muito bom. O verdadeiro Floripa. A cena do Jair Júnior com Eliseu e Colombo foi de chorar. Qual o impacto do... E o vídeo da deputada Ana Campanholo, qual é o impacto? Eu acho que é pra Ana Campanholo gravar um vídeo desgostosa com os rumos da eleição de Navegantes. É porque ela tá chateada com os rumos de muitas eleições. Eu já usei... Não vou usar essa palavra de novo. Mas que ela tá chateada, tá. E ela campanha chateada é um problema. É um problema para administrar. Porque ela não precisa do Jorginho para nada. A votação dela, ela tem voto para ficar deputada estadual para sempre, assim. Então, os votos são dela, não são da onda. Preocuparia. Ela não conseguiu bancar o candidato dela em Itajaí, que era para ser o Rubens, não o Robson. Então, o engajamento dela, não sei se vai ser dos maiores lá. E mostra um desgosto com o Jorge Guetem. Mas até quanto o Jorge Guetem faz as coisas sem combinar com o Jorginho? Não sei. Comenta alguma coisa sobre o Clésio ter lançado o João Pará. O João Rodrigues, governador em 26. Provocação, né? Provocação plena. Claro que o João Rodrigues é pré-candidato a majoritário em 2026. Se o mar tiver para ele vai governador, senão ele vai a senador. Tá desenhadíssimo. Tanto que o PSD tem uma coligação imensa em Chapecó e não aceitou ceder a vice para ninguém, tinha que ser do PSD, porque não quer perder a prefeitura. Já tá óbvio que o João Rodrigues vai ser reeleito, e deve ser, vai ser. O PL correu da raia em Chapecó, nem candidato tem, não tem candidato majoritário, é só vereador. Espiridião Amin diria sobre isso: cortaram a cabeça do PL. Cortaram a cabeça. Uma vez teve uma convenção, adoro convenção do PP em 2014, o Juarez Ponticelli foi chutado da aliança do Raimundo com o MDB, que ele queria ser o candidato a senador. O Luiz Henrique conseguiu tramar para ele cair fora, e aí sugeriram para ele concorrer avulso, sem candidatura a governador, só a senador.
E aí o Esperidião fez um discurso memorável em que ele dizia: querem nos cortar a cabeça. Cortar a cabeça do PL em Chapecó, porque ninguém quis ir pro jogo. O Jorginho queria botar alguém lá com 22, tirar lá um 10%, 15% que tirasse do João Rodrigues. Ele chegava menos forte, né? Não. E aí só o PT vai enfrentar o João Rodrigues. E não é porque quer, é porque tem que, né? Se deixasse, a Marcele Vinhati já pulou pra dentro. Mas então o João é o candidato e o João Rodrigues está muito desgostoso com os movimentos. Então na hora que o Clésio tem, lá em Criciúma, o Clésio salvar o Jorginho como patrocinador da candidatura do Ricardo Guide, da saída do Guide do PSD, da saída do Acélio Casagrande do PSDB para ir pro PL, para fazer uma chapa de gente que estava neutralizada no projeto do Clésio de fazer um sucessor que fosse seu. O Acélio e o Guide estavam neutralizados pela filiação partidária. O Jorginho viabilizou uma disputa ruim para o Clésio. Então o Clésio, no que puder, vai viabilizar uma disputa ruim para o Jorginho. É uma coisa mais divertida. Não tem ódio maior em Santa Catarina do que o ódio do ex-tucano pelo ex-tucano. É uma coisa linda. Eles já não se gostavam quando estavam no mesmo partido, imagina fora. Ai. Professor Vidal me deu parabéns aqui. O cenário palhoço, que tem a dizer? O cenário de palhoço é o cenário do eleitor capturado, né? Tem uma polarização entre o Eduardo Freixo, atual prefeito, e o Luciano, PSD, que não tem uma candidatura claramente bolsonarista. O Sérgio Guimarães botou a mulher dele de vice do Luciano. A esquerda não empolga. Eu acho que vai dar uma abstenção alta aí, mas é bom pro atual prefeito. Cristiana Paulo. O Edgar diz que lembro desde 2008, mesmo não gostando do Dário, mas não há como negar que ele fez 2 mandatos, depois César Júnior Origem 2 vezes, mais acordo com Topázio. O Edgar acha que o Dário foi o menos pior de todos. O Dário foi um bom prefeito. O Jean foi um bom prefeito também. O Topázio tem um bom mandato, né? Acho que não é por aí. Acho que são muito parecidos, assim. Assim, tu olhar assim, se fizer um DNA, tu acha gente que tá em todos os governos, não sei nenhum, quase que eu derrubei minha taça. Se fizer um carbono 14 ali, tem tudo um cheirinho de PFL no ar, assim. Mas muito pouca disputa, mas disputas que não são de projeto, vai aparecer o Marquito falando, mas são uma disputa que não é uma disputa de, não tem uma guinada de rumo da cidade, da gestão do César e da gestão do Jean. Tem jeito de fazer. O César e o Jean, completamente diferentes. O Jean é uma pessoa obcecada, né, no detalhe, controle das coisas, tem que ser tudo do jeito dele. O César abriu demais e acabou perdendo o controle. O Dário, muito mais descentralizador do que o Jean, a ponto, e por isso que o Jean cresceu tanto, porque o Jean acabava sendo o operador da gestão Dário na maior parte do tempo. O Dário gostava muito de ser o prefeito, mas não gostava de ser o prefeito. E o Jean era prefeito demais o tempo todo, né? A ponto de manter a Câmara de Vereadores controlada de um jeito em que milimetricamente tomava todas as decisões, mantinha gente controlável no comando do Poder Legislativo, para ser na prática ele o presidente da Câmara. O César deixou essas redes mais soltas, não conseguiu nem ser candidato à reeleição. Mas se tu pensar assim, o que além da competência na execução das questões, o que muda numa gestão? Uns quilômetros de asfalto a mais, tal. A visão de cidade é a mesma. Então, tipo, não vejo muita diferença.
A esquerda seria uma diferença. Aí quem gosta, quem não gosta, que opte. Mas assim, a gente consegue ver diferença na gestão do Andrino e do Grando em relação às gestões de Ângelo Amin e depois essas gestões Dário César e Jean Topazio. Mas acho que Ângela tinha umas marcas pontuais também que diferenciavam ela. Mas a gente teve uma gestão que eu gosto muito, que é o primeiro ano do governo César. O primeiro ano do governo César foi muito bom, muito operoso. Depois se perdeu. Cenário da Palhoça falei. O Rodrigo Viegas disse que eu sou bom. Obrigado, amigo. Michael Muniz de Lages, que eu achei do visto Eliseu Matos, acabei de comentar. Blumenau Verde e Amarelo, que a política de Santa Catarina pegando fogo. Menos de Blumenau, né? Blumenau brigaram tudo no começo, se acertaram logo e agora não tenho quase nada para dizer na rádio. Felipe Olam, como está o cenário em Blumenau? Vai ter chance de eu dar aí no segundo turno? Eu vi no dia em que o PSD e o Novo selaram a sua aliança catarinense, lá em Joinville, no restaurante que eu esqueci o nome, mas eles me convidaram e eu estava lá. Eu vi o Dei Tramontim fazer um elogio à maturidade do Novo nesse momento, que ia ter alianças, que ele só não foi para o segundo turno em 2020 porque fez alianças, mas na prática, tirando do PSD, o Novo abriu mão, perdeu o Podemos, perdeu o MDB, por medo de parecer muito igual aos outros. Então acho que o Tramontim vai ficar em terceiro de novo. Acho que não tem gente, não sei nem se é o Tramontim, mas tem gente ao redor ali que não entendeu que para ganhar uma cidade, uma eleição de 2 turnos, fora acontecimentos muito fora do comum, como aconteceu em Joinville em 2018, que os partidos tradicionais apostaram muito que iam conseguir para o segundo turno com muita rejeição, de lado a lado, candidatura do Darcy, candidatura do Crelli naquele momento, não pelo Crelli, pelo Udo. Um cenário completamente em que deu certo lá, deu encaixe, mas fora desse cenário é muito difícil chegar num segundo turno com tanto isolamento. Eu acho que a esquerda minoritária em Blumenau garante a Ana Paula Lima no segundo turno. E vai ser bom para a esquerda, vai ser bom para o Egídio, vai ser bom para o PL. Eu acho que vai ser que nem a eleição de 2022. Os dois assinam lá nos bastidores, vamos junto pro segundo turno e tá tudo beleza? Pra tu é bom ir pro segundo turno, pra mim eu ganho a cidade e tá tudo certo. Já assinaram esse acordo, amigo. O Edgar disse que na campanha não fez o que tinha a ser feito. O PL tem feito seus acordos e enganado o eleitor com seus pré-candidatos são de direita. Uma pergunta, onde eles estavam nos movimentos de direita? Eu não vou falar isso. Quem vota em número sem olhar quem é o candidato são vocês, gente. Pelo amor de Deus. Descontraído, informativo, abrangente, de muito bom gosto. Parabéns pela live. Obrigado, Jaque Araújo. Um abraço pra ti. O Pietro Rodrigues de Itapema. A foto do ano é o Seif abraçado com o da Vila Barrica, candidato suplente Colombo durante a convenção do Peter. Ficou bastante inusitado isso do La Barrica. Suplente do Raimundo Colombo, ou seja, teoricamente, um dos autores da ação pela cassação do Seif, seu vice na chapa com o Seif apoiando. Mas é dano colateral da política. Ele até já mudou de partido. Marcilei ciscou pra dentro, demonstrou capacidade, diz o Matheus. Matheus, eu acho que a Marcilei não errou. A Marcilei, no momento em que tiraram o PSB do comando dos Vinhati, nas vésperas do final da janela partidária para mudança de partido, e ela ficou completamente sem chão em Chapecó, tendo que voltar a ser subalterna das lideranças petistas ou ir para um suicídio político, ela optou por sobreviver. A sobrevivência era concorrer pelo União Brasil, que está na chapa do João Rodrigues. Se ela fosse pro PSD era uma coisa, não foi isso que ela fez. Ela poderia ser uma escolha melhor, podia estar no MDB, por exemplo, mas foi uma conversa muito em cima da hora. O próprio MDB não trabalhou bem isso aí, seria mais leve para ela, mas Marcilei é uma boa liderança política, tem bastante futuro pela frente, tem que sobreviver, tem que fazer o mandato. Então, não tenho nenhuma crítica a ela por ter feito algo que parece uma incongruência.
O Ângelo Barcelos quer saber se eu acho... Barcelos quer saber se eu acho que o PL vai bem nas candidaturas à Câmara de Floripa. Maior bancada de Florianópolis, PL, com certeza. PL e PSD vão brigar para fazer a maior bancada. Eu acho que o PL vai fazer a maior bancada. Vai fazer ali 4 ou 5 vereadores. Jairo Cascais, prefeito de Tubarão, tá aqui na live. Um abraço. André Moser, prefeito de Indaial, tá aqui na live também, PL. Um abraço. Opinião em Rio do Sul, Franklin. Rio do Sul, falei com o Jerry, só não tiraram o Gariba de última hora da candidatura do vice do Maneca, porque o acordo, segundo ele, foi com o Jorginho, porque com o Oscar ele tá muito bravo. Mas o PL só vai apoiar. Dos 28 municípios do Alto Vale, o PL só vai apoiar o MDB em 2. É muito engraçado isso. E os dois são apenas Rio do Sul e Tuporanga, não. E os dois que o MDB apoia o PL são Rio do Sul e Tuporanga, né? Uma maldade imensa. Maldade não, tá cada um lutando pelo seu, né? Também não pode proibir o PL de crescer se o PL tá com tamanho pra crescer. Mas assim, o GR lá dentro do governo não tem condescendência nenhuma por parte do PL. Imagina quem não tá no governo. Tá caindo uma ficha no MDB, assim, do tamanho de um bonde. Balneário que vai dar? Peter cresce, Juliana retém, vai ser uma disputa bonita. O que eu acho da eleição do Tubarão? A eleição do Tubarão é muito engraçada, né? Olha só que loucura. O Sorato, que foi vice do Stipe, quando o Stipe perdeu pro Ponticelli, vai ser candidato contra o Stipe com apoio do Ponticelli. E o eleitor fazer o quê? Como é que fica o eleitor nisso? Gente, é disputa pelo poder. Vocês percebem que não tem disputa ideológica nenhuma, né? Rumo de cidade, coisa assim. Estão compondo os que não compunham de jeito nenhum. Sorato é favoritíssimo. A esquerda pode fazer mais do que um vereador em São José? Pergunta o João Gesser. Eu acho que reelege o André. Acho que o PT vai ter dificuldade. O Edgar mandou um parabéns aqui. Tem chance da esquerda crescer em vagas nas câmaras de Florianópolis, São José e Palhoça? Eu acho que em Florianópolis tem chance de pegar uma cadeirinha a mais. Na soma, né? São 4 hoje, acho que dava pra beliscar a quinta. Que já tiveram com o PDT. Mas acho que ela vai pro PT. E eu acho que o pessoal não faz 3 de novo, não. Então acho que nessas 5 vai ter uma redistribuição. 4 ou 5 pra esquerda. Sabemos que a situação de vingança da ex-prefeita Adeliana contra o... Acha que o governador Jorginho errou ao escolher ela em vez de Moacir? Moacir nunca teve na pauta, né, gente? Moacir foi convidado a vir como vice na reta final para não atrapalhar. Para não atrapalhar a disputa. Quanto menos candidatos, melhor para Adeliana. Quanto mais candidatos, melhor para o Urbino. Então, mas a... Só que, assim, está difícil convencer alguns setores bolsonaristas a abraçar a Adeliana, que a vida inteira foi MDB, PSD ou partidos assim. Imagina o Moacir, que na última disputou pelo PDT. A Day Guimarães está aqui, pré-candidata vice de Palhoça. Guto Kirten, meu grande colega diário catarinense, fotógrafo talentosíssimo. Uma força da natureza, Guto Kirten está aqui, um abraço. O Matheus acertou, estamos com ela na UVESC, ele é excelente. Grande Marcilei, um abraço. Olha, tá dando a taça de vinho aqui, tá quase no fim. Ana, tá na hora de acabar a live? Segunda na cheira, tá na hora de acabar a live. Tem muita pergunta aqui, gente. O Paulo quer saber se o desafio do PL não é justamente atrair o centro a nível nacional, porque todos os necessários são ser bolsonaristas. Não existe direita sem ser Bolsonaro? Boa, Paulo. Estamos numa conversa de adultos, finalmente. Às vezes a conversa dos radicais bolsonaristas não é muito adulta, não. Essa é uma conversa de adulto. Eu acho que o PL tem que ir além do radical.
Foi o alerta que o Ciro Nogueira fez, inclusive, quando a história de que às vezes estão chutando aliados possíveis, porque exigindo um purismo exagerado. A eleição europeia falou muita coisa. O Edgar disse que falando que não devem votar em número sem ver quem é o candidato. Blá blá blá, concordo contigo, é na linha que eu falei. Quais foram os motivos do padre Pedro recuar na candidatura em Chapecó? Porque ele descobriu que não era amor, era cilada. O PT sendo PT, né? Pelo amor de Deus. O padre Pedro tinha um projeto bastante interessante de candidatura a prefeito em São Miguel do Oeste. Tinha uma boa largada, um cenário fragmentado, num lugar onde a esquerda tem não é majoritário, obviamente, mas um cenário de primeiro turno, um cara que era bastante interessante, sem muito risco, porque não perde o mandato de deputado se perder essa eleição. Aí ele convenceu ele para Chapecó, e no final ele acabou vendo que não estava bem combinado com o diretório municipal. Matheus, não é fácil ser o secretário GR, ele também não está achando não. O Rude perguntando da eleição de Rio do Sul, acabei de falar. Quem é o favorito? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante da eleição de Rio do Sul e que vai para além do 22, do Jaime Pascolini como oposição. Eu acho que é o tamanho da aliança do GR Consoli. O GR Consoli tem muito vereador na rua pedindo voto para ele. Se tiver a coesa aliança, isso é muito importante. A máquina local, o maior número de partidos, mais 4 candidatos, uma candidatura só de esquerda. Eu falei para os empresários lá, vocês vão acordar, se vocês não se mexerem para reduzir esse cenário aí, vocês vão acordar com o prefeito que vocês não querem. Já eu, Lima, tá dando risada. O Matheus, que só quem acertou em São José foi o Merígio. O Igor Silva quer saber se qual a nominata do MDB da capital. Eu acredito que o MDB faça 3 cadeiras. É minha aposta. Eu acho que o MDB faz 3 cadeiras. Não, pela questão do 20%. Pela vaga da sobra tem que ter 20% do quociente. O MDB tem uma chapa pesada. Eu acho que chapas pesadas que já foram um problema vão ser solução nessa eleição. E o novo em Floripa vem forte? Não vem não. Mas tá na briga para fazer um vereador. Mas forte não vem. O vereador que for feito, o Thiago Chaves é a prioridade ali. Mas o que for eleito não vai fazer a votação que a Manu fez na última eleição, não. E essa namorada aparece? O vice do Orvino fez palanque para o Lula. Forquilhas Mil Grau fala. Agora é a hora que todo mundo chama o DNA. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês não sabiam. O Lula se reelegeu em 2006 e elegeu a Dilma, ele tinha 80% de popularidade. Muita gente aí de direita fez campanha, subiu no palanquinho do Lula. Muita gente. Se vocês forem fazer o Carbono 14 aí, o DNA, vou encontrar até o governador do estado. Mas o Vitor Orvino fez palanque pro Lula e o Jorginho também. Gente do céu. Como fica Chapecó com Carminati versus Adeliana? Não entendi. Ah, tá. Como fica o cenário Chapecó com Carminati? A Luciana Carminati vai a vice, né? Acho que é uma eleição assim de confronto, polarização, esquerda-direita. Eu acho que a esquerda vai fazer um pouco mais dos votos que faria num cenário normal, porque vai pegar gente que não quer votar no João Rodrigues e pode votar no Pedro, que é o líder, por ser um pouquinho mais light. O Pedro é um petista light. Apesar de dar bom dia pro Lula quando o Lula está preso. Gabriel Locke, Sargento Lima tá na live, grande deputado Sargento Lima, pré-candidato lá em Joinville. Eu tô quase pedindo mais uma taça de vinho aqui. Os municípios de Uribaci e São Joaquim pedindo aumento de policiamento.
você vê o governador atendendo a região, depois pode se queimar com o setor turístico. Eu vejo o seguinte, eu vejo que o setor Urubici, São Joaquim, Urupema, essas cidades do turismo do inverno têm tido um olhar muito atento, muito prestigiado do governador Jorginho Mello. Então acho que esses pedidos vão ser olhados com bastante atenção. Essa questão de mais policiais envolve questão de concurso público, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que tudo que puder ser atendido ali, e ele conseguiu filiar os prefeitos, pelo menos a prefeita de Urupema ele filiou. Ele conseguiu, ele tendo boas vitórias ali, especialmente, eu acho que tudo que vier dali daquela região, ele vai atender. O secretário até mandou alguns secretários fazer um roteiro bem importante pela região Serra e também do São Joaquim, etc. Na semana passada, o secretário da Comunicação, João Paulo Gomes Vieira, o secretário do Turismo, também o Evandro Neiva, eles estão olhando com carinho para a região lá. Na minha cidade, Arabutã, PL coligado com o PT, o eleitor vai comprar. Se coligaram não foi por acaso, né? Mas tinham proibido isso, né? O Jorginho sabe. Porque eu sei, várias cidades do Oeste tem essas coligações PL-PT desde o tempo que o PL era PR, né? Diz a lenda que quando o governo é de esquerda, o Valdemar muda o nome para PL, para PR. Mas dessa vez não. Agora, como ele tá com a figurinha carimbada do Bolsonaro lá, ele não muda. Surpresas na Câmara Municipal da capital. Menos que na última eleição. O Sargento Lima disse para eu tomar uma taça aqui, que ele tá com outra ali. Manda uma foto, deputado. Manda uma foto. Mário Dutra Pereira tá aqui, ó. O Sargento Lima e embaixo o Mário Dutra Pereira, que foi dirigente do PSOL. Isso é uma live diversa. Diversa é uma tendência do PSOL, né? Não. Isso é uma live ecumênica. Isso é bom. Ecumênica é melhor. Gente, acabou meu vinho. Você sabe o que significa? O Giovanni Machado quer saber o que eu acho do mandato do Bericó e quem serão os mais votados em Florianópolis. Sabe o que isso significa? Que ele é cabo eleitoral do Bericó. Não vou cair nessa. Abraço pro Bericó. Onde caberia Fabrício Oliveira no governo Jorginho? Casa Civil? Com a articulação política que ele fez em Balneário. Acho que no turismo. Turismo é a vocação de Balneário, tem tudo a ver com o estilo do Fabrício, e acho que ele faria algo bem realizador nessa área. O Evandro Neiva é um secretário tecnicamente interessante, mas ele não tem trazido holofotes para ele. Tá certo que no governo do Jorginho quem traz holofotes para si não é bem cotado, mas assim o holofote tem que ser no Jorginho, mas o Fabrício eu acho que cabia bem no turismo. A Bernadette que é uma live múltipla, universal, isso aí. Universal também. O Sargento Lima disse que é difícil encontrar um lugar pro Fabrício. Se o Sargento Lima tá dizendo. A regra do 80-20 funciona na primeira rodada? Não, na primeira rodada é 10. Na primeira rodada é 100-10. Quem faz 100, na divisão do quociente, o partido fez 3 cadeiras. Essas 3 cadeiras é 10%. É só para sobras que entra o 20%. E a segunda rodada tem que ter 80% o partido, 20% o representante. Live plural eu gosto porque era o nome do antigo caderno de cultura do jornal ND. Eu adorava o plural. Saudades do plural. Saudades de caderno de cultura de todos os jornais, inclusive. Cobertura de cultura é a grande vítima da era das redes sociais. Jefferson Fonseca tá aqui. Devaneios de uma quarta-feira à noite. Jorginho pode querer uma vaga de vice em 2026? Vamos devanear juntos semana que vem com outra taça de vinho, porque essa aqui acabou. Gente, boa pergunta. Boa, mas semana que vem a gente conversa.
Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer toda quarta-feira. E semana que vem eu tô de volta. E mais perguntas, a eleição pegou. Não é bobo, boa noite, ele quer sim. Até a próxima.